Eu amo álbuns. A ideia desse conjunto que pega o que seria uma ótima música sozinha só para levar essa experiência com sequenciamento, consistência, intenção, estética, conceito, estilo, é o que sempre vai fazer eu gravitar mais a eles para descobrir novos artistas e gêneros do que apenas escutar músicas soltas em uma playlist. Sempre muito interessante toda a jornada que eles trazem, seja isso por uma narrativa que segue as músicas ou só os caminhos diferentes que o álbum vai evoluindo enquanto você escuta ele. Provavelmente o melhor exemplo atual disso é o Tyler, The Creator, que sempre faz questão de criar esses mundos para os seus álbuns partindo de um personagem fictício de uma estética bem definida. Eu poderia ficar horas e horas dando exemplos de ótimos álbuns que fazem isso, mas hoje eu queria dar luz a um dos álbuns com um dos inícios mais desconcertantes e marcantes que eu já experienciei. The Glow Part 2, por The Microphones. Agora, muitas perguntas devem estar na sua cabeça, como, cadê o The Glow Part 1? Por que você está falando do The Glow Part 2? Quem são os The Microphones? E por que de todas as datas possíveis ele foi lançado em 11 de setembro de 2001? Incrivelmente, nenhuma das perguntas é muito difícil de responder. The Glow Part 2 está mais pra só um nome curioso. E sim, existe uma música chamada The Glow na discografia do The Microphones, mas ela não é muito relevante para esse vídeo, confia em mim. Tudo vai fazer sentido no final. The Microphones é uma banda de folk e rock de um homem só, Phil Everon, que depois abandonaria o nome de Microphones para Mount Eerie, no qual lança álbuns até hoje, com o seu último lançamento, Night Palace, sendo lançado no começo desse mês de novembro, no qual eu recomendo muito, é sério. Se você gostar do álbum aqui que eu for apresentar hoje, do The Glow Part 2, eu tenho certeza que você vai gostar desse último álbum também, ele é quase um sucessor espiritual. E essa data de lançamento no álbum não tem nada a ver, foi só uma coincidência. Tá, então vamos lá, esse álbum é denso, extremamente denso. São 20 músicas em um período de 1 hora. Então saiba que eu não vou conseguir chegar perto de cobrir tudo que esse álbum tem a oferecer. Por isso, como o título fala, eu vou focar apenas nas surpreendentes, inesquecíveis e desconcertantes 3 primeiras músicas desse álbum. Então me acompanhe nessa pequena jornada de entrar nesse mundo inicialmente belo de The Glow Part 2. I Want Wind to Blow é a primeira faixa e logo somos apresentados ao som bem característico desse álbum. Ele faz essa coisa que eu nunca vi em nenhum lugar, sinceramente, onde ele pega 2 violões e deixa um em cada orelha e aí eles vão se intercalando e se interrompendo. É muito difícil de explicar e eu não tenho a mínima ideia como que ele tá fazendo isso sem parecer um caos, mas é uma das características mais fortes desse álbum, dando esses sons bem marcantes às melodias. A produção do álbum toda é bem lo-fi e diversa, como a gente vai ver ao decorrer dessas 3 músicas. Mas então o Phil começa a cantar de seus sentimentos e o estado atual das coisas, pintando o cenário onde estamos. The thunderclouds broke up. O primeiro verso do álbum tem um duplo sentido tanto metafórico quanto literal baseado na vida de Phil. Os Thunderclouds se separaram, isso em referência à banda que o Phil participava em paralelo aos The Microphones, que acabou se separando por conflitos entre Phil e uma outra integrante da banda. E com um sentido metafórico sendo que agora que eles se separaram, toda a turbulência da tempestade acabou. Phil se encontra em um mundo pacífico e sem caminho aparente, não tem mais nada desafiando para tentar coisas novas. Tudo é tão simples e monótono para Phil, com ele vivendo seu dia a dia sem nada tendo mais aquele brilho ou valor que ele via antes. Não há mais preto e branco ou troca na luz, sem mais noites ou um sol dourado. Não há mais diferença entre uma coisa ou a outra, tudo pra ele tem o mesmo tom, o mesmo sentido. Uma coisa se conecta com a outra e nada mais tem barreiras, é tudo apenas mais um dia. E debaixo de luzes fluorescentes há sacrifício, há sentimentos fortes, há coisas inúteis. Mas dentro dele, ele ainda sente. Ele ainda tem opiniões fortes sobre um ocorrido, mas que pela sua visão são observações inúteis de um passado. Ele se sente estagnado nesse estado, com o seu único desejo dele sendo... tire essas roupas de mim, que me pegue pelos pés e não me leve de volta. Ele quer mudança, principalmente, de que finalmente chegue alguma coisa na vida dele pra fazer ele esquecer do que tá atormentando ele tanto, para um próximo passo ao futuro e algo novo que vai fazer ele enxergar cor de novo nas coisas à sua volta. Mas após um breve instrumental, temos o último verso de Phil nessa música, que não é tão esperançoso assim. But there's no hope for me. I've been
set free. There's no breeze, there's no ship on my sea. Phil não consegue encontrar nada para criar, construir ou pensar sobre. O instrumental tem um crescimento muito esperançoso na música, realmente parecendo o início de uma nova jornada, de uma aventura, dando a indicar que durante o álbum nós vamos aprender a superar o que aconteceu. Talvez Phil consiga criar algo novo para conseguir sair desse estado. Afinal, ele está livre, só ele pode decidir o que ele pode fazer com a sua vida. Mas a partir que os instrumentos começam a sair de cena, algo estranho começa a acontecer. Por um momento ficamos só com o som do kick enquanto os violões tentam sair e entrar de cena, até que isso acontece. A música começa a distorcer tanto na percussão quanto na melodia. O que antes era calmo e esperançoso se distorce para algo bem mais intimidador e nada parecido com o que você tinha acabado de escutar. E quando parece que você finalmente está entendendo a direção que ele está tomando, somos jogados de cabeça na música título, The Glow Parte 2. Trocamos para algo muito mais intenso em som, seja isso pela bateria descontrolada, até pela distorção alta nos instrumentos. É completamente inesperado e bizarro, fazendo você voltar o seu foco ao som instantaneamente, só para finalmente descobrirmos o que o Phil decidiu fazer com seus sentimentos. E a resposta a isso é uma das músicas mais deprimentes que eu já escutei. I took my shirt off in the yard. No one saw that the skin on my shoulders was golden. Phil demonstra o seu esforço de mostrar os seus sentimentos ao mundo, demonstrar fragilidade em sua arte e na sua vida pessoal, mas pra ele ninguém realmente estava lá pra ver, ou se esteve, ninguém o entende, assim se sentindo desolado e solitário, colocando a sua camiseta de volta e consequentemente privando seu sentimento das pessoas. Agora o que era feliz não é mais, e o tal do glow foi embora. Esse glow é um sentimento ligado à genuína felicidade sobre as coisas à sua volta, seja isso pela sua arte que você produz ou em relacionamentos com pessoas. Mas agora esse brilho não existe mais, com o seu corpo parado, em um estado de autodepreciação sobre si mesmo por não conseguir seguir em frente. Agora vai um aviso, pois eu sei que só a menção de ideias já é o suficiente para afetar muita gente de pensamentos parecidos. Se você não se sente bem com isso, tá tudo bem, pula o tempo que aparece na tela agora. Phil descreve essa música como a realização insuportável de ainda estar vivo, mesmo que seu único desejo seja se fechar em uma bola e não ter que sentir mais nada. Durante os versos ele descreve esse sentimento, mostrando que ele ainda não está morto, observando seu sangue que continua fluindo pelo seu corpo e seu coração que não para de bater, mesmo que seu único desejo fosse que tudo e qualquer tipo de sentimento acabasse. Assim, se sentindo forçado a alimentar esses pensamentos ruins, sem rumo e preso em viver esses pensamentos de novo e de novo. Com ele terminando o verso, dizendo que ele não consegue encontrar um fim para isso. There's no end. A música troca para um instrumental mais energético e feliz enquanto caminha para o seu final, marcando o real começo do álbum. O sentimento que essas duas músicas trazem juntas eu nunca vi replicado em nenhum outro lugar. Eu nunca vou esquecer o lugar e a forma que eu estava enquanto escutei elas pela primeira vez, de tão marcantes que elas são. Mas ainda falta alguma coisa. A gente sabe muito bem o estado que o nosso personagem se encontra visto as últimas duas músicas que a gente acabou de analisar, mas a gente ainda não sabe o que exatamente causou ele a perder o interesse sobre tudo e sentir de tal forma. E para encontrarmos a nossa resposta, teremos que olhar para a lua. Tá, como exatamente a lua pode ter causado tudo isso? Bem, com o relacionamento, a terceira faixa do álbum, Moon, vai detalhar exatamente o que aconteceu pro Phil estar dessa forma, sendo um sentimento extremamente específico, só que genialmente escrito e extremamente fácil de se identificar. Tudo começa com 1 minuto de uma bela intro instrumental, usando dos vários violões entre suas orelhas característicos do álbum, só para mais uma vez sermos surpreendidos.
I drove up to the city and found a place where he stayed. Uma parede de som acompanhado pela quieta voz de Phil entram. É bem difícil de entender o que o Phil tá falando muitas das vezes, visto a quantidade de coisas que tá acontecendo ao mesmo tempo nessa faixa. Parecendo até intencional, como se ele realmente estivesse deixando difícil de propósito pra você realmente procurar entender o que ele tá dizendo. Ou também tentando obscurecer suas ideias por ter vergonha delas. O Phil pela música vai revisitar os lugares onde ele e a sua ex-namorada e também ex-integrante do Thunderclouds estiveram, seja isso pela sua cidade ou dentro da sua própria mente, e enquanto ele passa por eles, ele descreve o sentimento de como foi estar junto com ela lá no passado. A gente foi para a cidade no qual eu cresci, com toda a névoa e o vento e as montanhas. Você segurou a minha mão, e assim você quase começou a me sentir, e eu finalmente me senti respirando livremente. Debaixo das árvores a gente dormia e tínhamos o mesmo sonho todas as noites, e na minha ilha eu passava tempo com você. Era com essa pessoa que ele conseguia ver cor e luz nunca antes encontrada na vida comum e cotidiano. Mas já passamos do Glow, diz o nome The Glow Parte 2. A única coisa que resta são memórias agora quebradas pela tragédia que já aconteceu. E quando o Phil volta para esses lugares, seja fisicamente ou dentro da mente dele, como na ilha, a única coisa que preenche ele agora é o sentimento vazio que esses lugares trazem a ele, do que um dia já havia sido preenchido por alguém. E eu voltei lá e me senti sozinho. Eu voltei lá sozinho e desisti de tudo que a gente já sentiu. Ele vai descrevendo mais lugares durante a música, sendo isso a cidade dela ou a praia que os dois gostavam de ir. Só que mais importante é o último verso, que vai muito além de um lugar só. E toda noite, quando o sol descia na cidade onde a gente vivia, as ruas vazias eram cobertas pela luz refletida de um sol distante em uma bola de rochas brilhante. Nós deitávamos no telhado e ficávamos observando ela, a lua. A lua era um lugar de conforto para ambos, em um sentido cósmico, tendo um significado muito maior para eles do que um simples objeto. Como diz as próximas linhas, nós não falamos, mas ambos de nós nos sentimos poderosos, como se a lua de dentro do meu peito crescesse, porque nós dois sabíamos que apenas estávamos flutuando no espaço sob uma rocha derretida, e nos sentimos seguros em descobrir que a nossa pele era macia, e não resta mais nada além da certeza da morte, e aquilo era tudo reconfortante, debaixo da lua. Essa era a maneira do Phil de lidar com a sua mortalidade, a continuar seguindo a sua vida mesmo sobre a certeza da morte e a futilidade ligados a ela. E mesmo que se esse sentimento era compartilhado entre os dois ou não, o que importava era que ele se sentia bem com isso. Mas isso não existe mais. O relacionamento dos dois acabou e agora ele precisa encontrar uma nova forma de se confortar novamente. Mas esses sentimentos ainda continuaram presos à lua, algo presente em todos os dias de sua vida. E ao final da música ele sai de casa para tentar esquecer isso e criar novas memórias na noite, mas ele não consegue parar de notar a lua no céu. E assim ele se sente forçado a olhar para baixo, tentando ignorá-la. Mas como ele descreve na música, a lua encara ele de volta, e mesmo olhando para baixo, ele não consegue parar de notar a luz refletida em seus pés. E assim, independente de onde ele estiver olhando, ele sempre vai ser lembrado da existência da lua, e com ela, os momentos felizes com a sua antiga parceira, e agora, o vazio deixado em seu peito pelas mesmas. Uau, tipo, não é legal quando você se identifica com uma música não porque ela traz mensagens positivas, sucesso e conquista, mas sim porque você se sente miserável tal quanto a música? Eu amo quando isso acontece. A música acaba com um silêncio de 20 segundos e toca isso. A partir de agora, esse exato som começa a se repetir durante todas as músicas do álbum. Ele marca toda vez que o Phil lembra dessa história, com todo o álbum se baseando nesse relacionamento falho e a falha de Phil de não conseguir sair desse pensamento. E sim, eu poderia ficar mais uma hora aqui explicando o significado de cada uma das músicas desse denso álbum, mas eu acho muito mais interessante eu criar esse interesse em vocês apresentando esse começo incrível para esse álbum, para assim vocês explorarem o resto dele. Ele é genuinamente uma das coisas mais criativas que eu já escutei. E essas 3 primeiras faixas nunca vão parar de ser um incrível, senão o melhor exemplo de como introduzir ao mundo de uma forma interessante, dinâmica e misteriosa. E mesmo assim representar tudo o que vai acontecer a seguir durante o álbum. Um bom início é uma peça vital a qualquer obra para gerar esse interesse inicial ao ouvinte. E isso nunca vai parar de acontecer comigo com esse álbum que, com apenas 3 músicas, consegue te destruir perfeitamente. Meu nome é Granálises e muito obrigado por assistir. Olá gente, muito obrigado por ter assistido, esse é a parte final onde não tem roteiro, onde é só eu falando. Se você gostou do vídeo, por favor,
compartilha e deixe suas recomendações de coisas que você quer ver nesse canal. Aqui a gente fala tudo sobre arte, aqui é um espaço arte, aqui é um espaço aberto. Deixe seus comentários, as suas observações, o que você acha sobre. Deixa aí, eu vou ler, as pessoas vão ler. É um canal pequeno, vai ser fácil de encontrar. Perdão ao hiato de 3 meses e não voltar com um vídeo que não seja digno desses 3 meses. Era só que eu tava fazendo projetos e perdendo interesse deles, e talvez eu volte pra ele algum dia, e talvez eu volte não, eu não sei. Eu tava fazendo coisas e aquilo não tava me fazendo bem, e se eu não lançasse alguma coisa eu me sentia culpado, então... esse vídeo parece estar legal, então. Eu fiz aquele post na comunidade explicando um pouco sobre a situação e obrigado a todo mundo que deu suporte, eu agradeço demais. Eu também. Me siga no Instagram, que lá eu fico postando algumas coisas legais no stories e em postagens. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir e nos vemos numa próxima. Valeu!